bom dia a todos. Mais uma vez aí agradecendo a todos que estão participando, que estão aqui para compartilhar esse conhecimento com vocês. Como o tema sugerido, criação de galinhas como alternativa na agricultura familiar. Pode passar aí o segundo slide. Eu vou estar apresentando aqui de forma um pouco meio que geral, mas quando terminar nas perguntas, ficar alguma dúvida que eu não tenha colocado aqui, vocês podem estar perguntando. Como ela já me apresentou, eu sou Francisco Santos. A minha criação é localizada aqui na comunidade Canto do Atalho, zona rural do município de Caraúbas, do Piauí. Eu trabalho atualmente com a galinha de postura para produção de ovos. Galinha, estou com início agora da criação de galinhas canela preta, ainda é poucas as galinhas, mas já tenho algumas. E também trabalho com aves de corte, que são aves destinadas para a produção de carne. Eu iniciei essa criação está mais ou menos com 2 anos e 2 meses. No início eu comecei com 100 aves, só tinha aves para produção de carne, não tinha aves para produção de ovos. Ano passado, agora fez um ano que eu estou com galinhas para produção de ovos, porque sempre o pessoal procurava ovos e não tinha. Aí eu fui e comecei com a produção de ovos. Atualmente eu estou com umas 250 galinhas, né, ao todo, juntando aí tudo, está mais ou menos 250. E eu comecei essa criação de galinha logo depois que eu terminei o curso técnico no Instituto Federal. A ideia surgiu primeiramente do professor Sandro. Eu não tinha muito essa ideia, mas ele começou a insistir nessa ideia. Eu não sabia nada de criação de galinha, fui estudar materiais para poder iniciar. Mas atualmente a gente tem mais a galinha de postura. As galinhas de corte mesmo são poucas, as canela preta também. Pessoal, só me confirme se o áudio está saindo bem para vocês. Aqui tá tudo certo o áudio, viu? Bom, aí você aqui pode também tá tudo certo. passar para o outro slide. Para os cuidados, os manejos mais geral. Vou focar assim os cuidados que a gente deve ter, os cuidados que eu faço aqui, né, e que a gente deve ter de maneira geral. Aí as galinhas de produção de ovos, vocês estão vendo essas imagens, todas que tem as imagens são aqui da minha área, essas imagens que vocês vão ver durante a apresentação. Você pode passar aí para o segundo já, para o terceiro. A questão do manejo geral, o que deve ter dentro do galinheiro, do galpão, como queira chamar. A questão da limpeza. Limpeza é fundamental, principalmente a limpeza do bebedouro e troca de água. Essa limpeza dos bebedouros, ela deve ser todos os dias. Todos os dias as galinhas, quando for, tem que renovar a água todos os dias você tem que colocar uma água nova. E todos os dias você deve lavar o comedouro, ou o bebedouro. Todo dia, porque ali fica o resto de ração do bico das galinhas, quando ela coloca ali dentro para beber água. E aqui dali vai se acumulando nas partes internas do bebedouro. E todo dia a água tem que ser trocada. Por exemplo, você colocou uma água hoje, mas amanhã sobrou daquela água para amanhã. Não pode deixar, troque a água todos os dias e lave. Se você, aqui eu faço, se eu colocar água 2 vezes no dia, 2 vezes no dia eu tenho que lavar o bebedouro. Não coloco, por exemplo, um resto de água misturado com a outra. Aqui no caso eu uso o material de cobertura do piso. Porque se eu deixar o piso só o cimento, no caso aqui, vai gerar muita sujeira quando dá acesso dos animais. E o que eu faço aqui? Eu cubro o piso com material, no caso aqui é a casca de arroz que eu faço, mas pode usar pó de serragem e outros materiais. No caso aqui para mim que é mais fácil, eu uso a casca do arroz.
Aí a casca do arroz ela vai absorver a umidade das fezes e não vai deixar ali muita umidade no ambiente. Esse material ele deve ser trocado quando você vê que já está um material bem, como é que pode dizer, bem utilizado. Quando você vê que a maior parte do material já é as fezes da galinha, você deve trocar esse material e fazer uma limpeza geral, trocar tudo, varrer, passar, na maioria das vezes, uma vassoura de fogo para matar os micro-organismos que tem ali presentes na cama do frango, lavar o piso e colocar um material novo. Esse material você pode utilizar, fazer na compostagem, para usar em plantas, em hortas. Aqui no caso, algumas vezes eu consigo vender, o pessoal tem horta, então eu uso aqui na minha área. Só que para usar você tem que fazer um tratamento nele. Por quê? Porque ali contém muita amônia, por conta da urina da galinha que sai ali junto com as fezes. Aí você tem que colocar aquele material para curtir. Aí não é interessante que você espalhe o material diretamente no solo, principalmente na área dos piquetes, onde as galinhas estão. É melhor que você faça uso da cama de frango em um local onde as galinhas não estejam. Por exemplo, um local onde não tem nenhum animal dentro. É para ele adubar o solo e as galinhas não ficar ali bicando aquele resto de comida que sobra na cama de frango. Outro ponto importante é a questão da limpeza dos ninhos. É interessante que você coloque nos ninhos um material um pouco mais diferente do que o material da própria cama de frango. Por exemplo, no ninho, se usa na cama a casca do arroz, no ninho você pode usar maravalha, aquela maravalha lá da raspa de madeira, porque as galinhas não vão ficar... Muitas vezes quando o material é igual, aí as galinhas, por ser um material igual, geralmente eles começam a colocar ovos pelo chão. De vez em quando você vai achar ovos espalhados pelo chão. Por quê? Porque ali ela vê que não tem diferença, né, de um lugar para o outro, então ela vai e coloca ovos ali em qualquer lugar. E esses ninhos, às vezes as galinhas defecam ali dentro do ninho, aí quando esse material já está um pouco sujo, você deve trocar, geralmente toda semana ou a cada 2 semanas. É interessante também que você não deixe a galinha dormir dentro do ninho para não sujar os ovos quando elas colocadas lá dentro. Outro ponto importante é a questão da umidade dentro do galinheiro. Essa aí é fundamental. Por quê? Porque se você deixar a umidade dentro do galinheiro, vai favorecer aparecimento de micro-organismos ali que pode causar doença. E aquela galinha vai ficar ali, vai dormir ali, naquele lugar úmido. Então isso não é interessante, nem dentro do galpão e muito menos na área do piquete, que é uma área onde elas ficam soltas. Ali na área do piquete é bom que seja uma área que tenha uma certa declividade, principalmente na época de inverno, chover e a água escorrer lá para baixo e não ficar empoçada. Porque se essa água fica empoçada, as galinhas vão lá, vão colocar fezes dentro dessa água, vem outra galinha e bebe. Então isso não é interessante que se tenha acúmulo de água tanto dentro do galpão como na área acontece muito quando os bebedouros não estão ajustados direito, elas começam a bicar e começam a derramar água do bebedouro e essa água cai na cama. E ali embaixo do bebedouro formam um bulbo úmido, fica um local muito úmido. E elas têm um modo de ficar bicando aquela área ali. Então, se acontecer isso, é ideal que a gente ajuste o bebedouro. Muitas das vezes é porque o bebedouro não está ajustado, está às vezes muito baixo, elas batem o bico e derramam a água ali e cai no chão. Aí elas ficam lá e começam a ciscar e bicar, então aquilo ali é muito fácil delas adoecer, comendo aquele material ali fermentando, começa a criar fungo. Ou você prestar atenção todas as vezes e toda vez quando eu tiver o material, você vê que ali embaixo do bebedouro está úmido, você vai lá com a pá e retira aquela parte
toda a úmida que tem lá e tentar ajustar o bebedouro, que muitas das vezes é o bebedouro que não está ajustado. Outro ponto importante na coleta dos ovos, você deve coletar os ovos no mínimo 2 vezes no dia. Por que no mínimo 2 vezes no dia? Porque se você, por exemplo, a galinha coloca o ovo agora de manhã, aí você deixa para juntar lá no final da tarde, o que vai ocorrer? Esses ovos vão vão ser contaminados, ou pode ser contaminado ali no ninho, porque vem outras galinhas, às vezes com os pés sujos, vai por cima, ou então mesmo ocorre delas quebrar, quando o ninho está muito cheio de ovo, aí elas começam a botar um ovo sobre o outro e começam a mexer, entrar ali, acaba muito que quebrando, muitos ovos às vezes. Então é interessante que a gente colete no mínimo 2 vezes no dia. Aqui a gente coleta às vezes 3 vezes no dia, que é para evitar principalmente os ovos quebrar, porque você mexendo ali, aí vai um, vai outro, e começa a mexer dentro, e quando um ovo bate no outro, começa a trincar. Outro ponto importante também é a questão da vacinação. Isso daí é onde muita gente falha, na questão da vacinação. Todas as galinhas devem ser vacinadas, não importa qual seja, pode ser uma criaçãozinha de terreiro, mas o importante é vacinar. Porque as vacinas previnem muitas doenças. Muitas doenças que às vezes acabam ali com o plantel, principalmente a questão de gol, que é comum aqui na nossa região. Aí vocês acham que se vacinar, pronto, se eu vacinar a galinha ela não vai adoecer? Eu queria saber da opinião de vocês podem colocar aí no chat. Será que se eu vacinar a galinha ela não vai adoecer? Por exemplo, vacinei a galinha, agora pronto, estou despreocupado, ela não vai mais adoecer. O que vocês acham? É assim, será? Pessoal, não é assim. Por quê? Porque se eu, por exemplo, eu pego as galinhas e vacino, e se eu vacinar e deixá-las ali e não realizar, por exemplo, a questão do manejo da umidade no ambiente, vão adoecer. Então é necessário que a gente vacine, mas mantenha todos os cuidados, todo o manejo completo, porque senão, se eu vacinar e deixar elas ter contato, por exemplo, com a galinha que não foi vacinada, elas podem pegar a doença, se a outra galinha estiver contaminada. Então, a gente recomenda que vacine todas as galinhas, faça um calendáriozinho de vacinação para que não ocorra o aparecimento de doença no seu plantel, que pode aí trazer diversas consequências. Então, mas qual é uma dificuldade que eu vejo aqui? É a questão da disponibilidade de vacina. Dificilmente a gente encontra vacina. Aí que o mais perto que você vai encontrar é Parnaíba, as vacinas. Não são nem tão caras, mas geralmente a gente encontra 1 ou 2 vacinas somente para algumas doenças, e para as demais a gente não encontra, somente lá em Teresina. E isso é que dificulta, não é nem a questão de preço. A vacina é barata, você tem uma ideia, uma vacina para 100 galinhas, algumas delas R$25, não é muito caro, se a gente for olhar os benefícios. Pode passar. Aqui é a questão dos ovos, né? Mais uma vez, aqui é da criação das galinhas de postura. Essa outra aqui do lado é a área da galinha canela preta, que agora também estão produzindo ovos. Esses ovos eu estou colocando na chocadeira para a gente aumentar o plantel. Outra coisa muito importante é que quando a gente coleta os ovos, a gente, por exemplo, eu coletei lá os ovos, pronto, aí agora é só vender. Não é desse jeito não. A gente tem que, mesmo se o ovo estiver limpo lá no ninho, ele deve ser higienizado, porque a gente sabe que o ovo é cheio de poros, e ali pode ter alguma sujeira que deve ser retirada antes da venda. Aí o que eu faço aqui? Quando a gente coleta os ovos, aí à noite, quando já tem juntado todos os ovos, a gente faz a contagem, todos os ovos por dia, que foi produzido em um dia, faz a contagem e a limpeza. A gente passa ou um pano úmido, ou aqui eu geralmente uso pano úmido. Esse pano úmido que é para retirar a sujeira que tem aí aderida à casca do ovo.
Então é assim, a gente tem que ter todo um cuidado para que o ovo não venha a ser contaminado, não vender ovo estragado. A gente tem que ter todos esses cuidados. Pode passar para o próximo. Agora a gente vai abordar aqui um pouco da questão da alimentação. Essa tabela aqui está mais para uma alimentação mais convencional, principalmente na questão das galinhas de postura, que tem que ter uma dieta bem balanceada, que atenda às exigências nutricionais dela. Mas o que geralmente é usado na alimentação é o milho moído ou em grão. Geralmente o milho moído o pessoal não só utiliza para os pintos, a gente conhece aqui as criações, e para as galinhas já depois de frango o pessoal só coloca milho e não procura colocar outra coisa. Tem a questão do sorgo, a questão do farelo de soja, lembrando bem aqui que o milho é uma fonte de energia para as galinhas, e o sorgo também é fonte de energia, o farelo de soja é fonte de proteína, farelo de trigo também é fonte de energia, o premix, que é um complemento com os micronutrientes, minerais que as galinhas precisam, que deve ser fornecido juntamente, aqui no caso a mistura do milho com a soja. A gente mistura o premix, que é para complementar ali o que não tem no milho e nem no farelo de soja. Ou milho ou pó de marisco também, que principalmente é usado em galinhas que estão em fase de postura, que no caso o pó de marisco substitui o calcário calcítico. Mas também, pessoal, a gente deve, aqui voltando para a parte da agroecologia, né, a gente pode estar produzindo algum desses alimentos e formular uma ração de baixo custo, uma ração, como é que pode dizer, uma ração alternativa. No caso, se o agricultor pode produzir o milho, beleza. Agora, se ele não puder produzir o milho, mas tem o caso da mandioca, pode usar como fonte de energia. Aí, fonte de proteína no lugar da soja, ele pode estar substituindo aí pelo guandu, tem bastante rico em proteína, a moringa também, bastante rica em proteína, e outras plantas nativas também, que o pessoal usa muito. Aqui a gente vê aí as publicações, o pessoal usa bastante. Mas para isso o agricultor tem que ter uma área para produzir. Caso ele não tenha, fica meio difícil produzir, que no caso é meu caso aqui, né? Porque é difícil, não tem água para a gente produzir, então a gente fica meio que dependente dos insumos externos, infelizmente. Mas na medida do possível eu vou adentrando aí para essa parte mais da ração alternativa. Por exemplo, esse período agora, esse mês de agosto, setembro, o pessoal faz muita farinhada aqui. E quando eles arrancam a mandioca, eles não utilizam a parte aérea. A parte aérea é toda jogada no mato. Aí sempre quando eu estou pela aqui, eu pego a parte aérea, vou lá na roça, coleto a parte aérea da mandioca, coloco para desidratar, depois eu passo na forrageira, fica somente o pó, e misturo na ração, vou acrescentando no meio da ração das galinhas. E elas comem tudo. Se você tiver a oportunidade de fazer, pode fazer que elas comem tudo. Ou seja, é um reaproveitamento de proteína ali que tem na folha da mandioca, que é desperdiçado por todo mundo. Aí também, pessoal, entra a questão dos alimentos complementares, né? Esse é de fundamental importância também. Tanto faz se você dá uma ração convencional ou não, é importante que você complemente a dieta dos seus animais. Eles podem ser oferecidos dentro do galpão ou na área de piquete, isso aí você define. Aqui geralmente dentro do galpão, meio-dia, quando as galinhas estão ali, aqui é muito quente. Aí para elas não ficar muito estressadas, eu vou lá, corto várias folhas de galho de seriguela e penduro lá dentro do galpão, para elas ficarem ali a meio-dia toda ali bicando aquelas folhas.
Aí além dela estar se alimentando, ela não está estressada, porque tem alguma coisa que ela está fazendo ali, ela vai estar praticando alguma coisa, não vai estar bicando a outra ou fazendo qualquer outra coisa. Ela vai estar ali passando o tempo dela bicando aquele escolho, pulando para conseguir bicar as folhas da siriguela. E também elas vão estar na sombra, essa questão do bem-estar animal, a gente deve ser levado em consideração. Na área de parte delas é interessante que tenha árvores que façam sombra. Aí meio-dia, se você tiver com use molhe lá embaixo para elas ficarem deitadas lá na areia, na pissarra, porque isso aí favorece muito. Elas vão ficar mais à vontade, ao invés do estresse do calor, elas vão ficar mais à vontade no local mais aconchegante para elas, tomando banho de areia. E os frutos podem ser fornecidos, como eu falei, dentro ou fora do piquete. Aqui eu uso mais lá na área de piquete para não ficar fruta ali no meio da palha de arroz. Aí esses frutos podem ser fornecidos pendurado ou em uma cesta ou mesmo pelo chão. Resto de fruta, resto de grãos, tubérculo. E o que eu uso muito aqui também é folha de bananeira, caule, semente, polvo de abóbora, principalmente agora nesse tempo, aqui quase todo dia tem abóbora, aí quase todo dia a gente está jogando tanto a semente da abóbora como também a parte que a gente come da abóbora, coloca lá e elas ficam bicando ali, passando o tempo delas bicando e elas comem tudo. Semente de mamão também, elas comem tanta semente como o próprio mamão, rama de batata também é muito bom para ser colocado. Aqui do lado eu tenho uma área, do lado do piquete tem outra área, que é lá onde eu cultivo algumas coisas justamente para fornecer para elas, principalmente agora na época seca, que o pasto fica seco, né, e a gente vê que não atende ali às exigências dela, vai ficar... as plantas não vão ter o teor de nutriente quanto na época que elas estão verdes. Então, do lado eu tenho uma areazinha que dá para mim ficar molhando lá, plantando algumas coisas e vou jogando para ela. Eu jogo goiaba, até a própria palma forrageira também a gente joga, elas bicam, comem tudo. Pode passar aí para o outro slide. Aí essas são as galinhas na área de piquete. Esse pasto agora já está um pouco mais seco, mas ainda tem algumas pastas verdes. Essa aí é a raça boideira. Pode passar. E pessoal, a questão também da água. Isso aí é de fundamental importância, a gente observar a água que a gente coloca para as galinhas. Eu posso, por exemplo, dar a alimentação ideal, colocar... ter todos os cuidados, mas se eu deixar de fornecer uma água de qualidade, você coloca em risco muito a questão da saúde das suas galinhas. Isso aí tem que ser uma água limpa, um recipiente limpo, não vai fornecer uma água suja ou em qualquer recipiente não. Você tem que limpar o recipiente, colocar uma água limpa, uma água fria, não vai colocar também água quente, que você vai causar estresse, vai causar outras coisas nas galinhas. Meio-dia, por exemplo, que é a hora mais quente, você tem que prestar atenção se o local da água das galinhas, seja dentro de uma casa, ou seja fora, por exemplo, no quintal, quem cria em quintal, tem que olhar a questão da água. Será que aquela água meio-dia não vai estar no sol? Será que ela não vai estar quente? Então tudo isso tem que ter cuidado na água. Aqui eu adiciono algumas coisas na água, por exemplo, eu uso muito alho, limão e mastruz na água das galinhas. Aí qual é o objetivo? Por que eu uso isso? Porque a gente sabe que tem alguns princípios ativos aí no alho, limão e também no mastruz. Isso daí ajuda no fortalecimento do sistema imunológico das aves. Então a gente aqui tem muito disponível, limão, e o alho não é tão caro. Então sempre que eu posso, quase todo dia mesmo, agora mesmo estou usando direto o alho e limão. Isso aí previne de algumas doenças também. Uso também o gengibre, aqui tem um bocado também, eu uso na água. Ou seja, o que você puder
que tiver na sua área disponível, use na água delas, isso é muito importante. E muito cuidado com essa água. Aqui mesmo, outro dia, está muito quente, muito meio-dia, e mesmo a água na sombra, a gente vê que a água está um pouco quente. Aí o que eu peguei? Eu peguei a água que a gente bebe mesmo, água gelada, e misturei com outra água para não ficar tão quente, porque geralmente aqui meio-dia é muito quente, mesmo a água estando na sombra, ela esquenta. Então a gente tem que prestar atenção nesse detalhe para não dar uma água pensando que você pode dar uma água boa e na hora, quando for meio-dia, ela está quente e prejudicar as galinhas. Pode passar, eu acho que já vai ser o último slide. Pois é, pessoal, é isso. Então, obrigado aí no contato. Caso alguém tenha alguma dúvida, quiser tirar dúvidas. Era muita coisa para ser colocado, porém muitas coisas aí demandam bastante tempo. Então, eu fiz um apanhado geral aí. E qualquer dúvida, se vocês tiverem, coloca aí no chat. Pergunta de alguma coisa que eu não tenha colocado aqui, vocês podem estar perguntando também. E é isso aí, eu quero agradecer ao pessoal aí da organização e a todos vocês que participaram. Eu estou aqui para tirar algumas dúvidas que tiverem. Obrigado. Eu vou me adiantar aqui, Francisco. Ok, Thiago. Você falou aí do limão, do alho. Como é que você coloca ele? Espremendo o limão? O limão a gente... Quer complementar, Thiago? Não, era só isso mesmo, a pergunta inicial. Pois é. Francisco, você está falando, eu não estou ouvindo aqui. Tá dando para ouvir agora? Tá, Thiago? Eu ouvi agora, você fala o meu nome. Tá certo. Pois é, Thiago, como eu te disse, eu coloco dois limão assim, médio, corto, espremo ele, e duas cabeças, dois dentes de alho, de tamanho médio. Aí aqui tem aquele espremedorzinho pequeno, ferramentinho que eu não sei o nome, acho que é espremedor, sei lá. Aí eu espremo dois dentes de alho e faço a mistura dele com o limão, e depois que eu coloco no bebedouro e acrescento a água. Aí no caso é 2 dentes de alho que eu coloco e 2 limão. Respondi, Thiago? Sim, respondeu. Bacana. Se mais alguém tiver alguma pergunta, podem ficar à vontade. Pode falar, Carol. Microfone também, se quiserem. Pois é, pessoal, mas se alguém tiver alguma dúvida em alguma outra coisa relacionada à criação de galinha, que eu não abordei aqui, porque faltou muita coisa também, mas se você tiver alguma pergunta, pode fazer.
Francisco, a minha internet que não está muito boa, está travando um pouco, mas eu vou fazer aqui uma pergunta, viu? Eu Tá quero bom. saber que você falou aí questão de dificuldade de água, né? E também falou, e eu sei, né, que você tem um pasto. Eu quero que você comente aí quais são as alternativas que você utiliza para a manutenção desse pasto, né, mesmo com essa dificuldade de acesso à água. Certo, Thiago. Pois é, aqui como a comunidade é um pouco grande e o chafariz que abastece aqui a nossa comunidade, somente um ou dois poços, aí às vezes, por exemplo, um dia, a cada 2, 3 dias, eu pego um pouco de água, da água aqui da comunidade, e dou uma olhada lá em algumas plantas. Não são em todas e nem é todo dia. Aí assim a gente consegue ter um pouco de área verde, né? Mas é bem pouco, não dá para suprir as necessidades das galinhas. Aí a outra área que eu tenho do lado é uma área que elas não têm acesso. Aí lá eu consigo ter um pouco mais de pasto e eu vou jogando na área delas. Mas a água é pouca, não tem como a gente ter uma área mesmo para produzir e deixar todo o tempo verde. Às vezes, quando chega mesmo mais para outubro, aí o pasto é quase zero. Mas aí eu forneço folhas e outras coisas verdes, folha da bananeira, que é fácil a gente cultivar, né? E do guandu, seriguela, para ficar jogando para elas, que é a única coisa que tem disponível no tempo verde. Mas o pasto menos chega a ficar seco totalmente lá para o mês de outubro, novembro. Entendi, Francisco. Pessoal, vamos aproveitar aí a palestra aí do Francisco, né? E o Francisco tem bastante experiência e vamos perguntar. Eu sei que vocês têm perguntas aí. Vamos absorver o máximo possível aí do que ele está compartilhando com a gente. Alguém tiver pergunta pode ficar à vontade, aqui a gente está numa conversa. Sim. De postura e a mês. Já como é. Tem a mãe que me ajuda. Quando eu não tô, é a mãe que fornece a ração, faz os outros cuidados. Aí quando eu não tô, por exemplo, quando eu tô estudando, aí eu faço a ração, deixo a ração aqui feita e ela que cuida. Pois é, Natalita, acho que eu respondi aí as perguntas. Aí por dia, Natalita, a gente 50, 55 ovos, 45, essa média de produção. Aí quando no final do mês que a gente soma tudo, né, é que dá essa quantidade, 1.200, 1.300 ovos. Em relação a outra pergunta, sim, a gente tava com somente 70 ovos de postura, mas agora Respondeu porque seu áudio está cortando, minha internet está um pouco ruim. Se você pretende expandir mais a sua produção. sim. Pois até o final do ano a gente pretende passar de 50 ovos dia para cerca de 120 ou até mais ovos por dia, porque tem 70 ovos em produção e no final do ano a gente vai estar aí com uns 150 ovos produzindo ovos. Que as outras que chegaram agora vão começar a produzir lá para o mês de novembro, aí quando for em dezembro já está mais estabilizada a produção.
Aqui é a Maria das Graças deixa uma pergunta aqui para você no chat. Você utiliza ovos para venda? Consegue vender todos? Sim, os ovos são todos para venda, os ovos aqui. A gente tira os para consumo, né? Mas a maioria parte é para venda. E a questão das vendas tem aumentado bastante, principalmente agora nesse período de pandemia. Tem dia que a gente quase não consegue nem dar conta. Todo dia a gente tira os ovos das galinhas, quando dá de tarde já entrega para os donos. Até que essa questão aí tem melhorado bastante nesse período da pandemia. Enquanto outros setores têm tido uma queda, mas a gente, graças a Deus, teve um aumento aí na procura e nas vendas. E Francisco, e diante dessa venda, né, que você está falando aí que está boa, para quem quer iniciar, né, criação de galinha com foco em produção de ovos, você acha que o mercado está pronto para absorver, né, essa criação mais caipira, né, essa criação mais da agricultura familiar? Tem saída para quem quer iniciar, né? Tem, Thiago, viu? O que eu tenho visto aqui, tem saída, e aqui no estado está crescendo bastante a questão da produção de ovos, o pessoal, os agricultores se qualificando, buscando parceria, e daqui eu digo que 2, 3 anos a gente vai ser um dos maiores produtores de ovos caipiras, ou um sistema caipira, é o estado do Piauí, porque está se expandindo bastante, o pessoal está procurando, está se qualificando e procurando apoio, e parece que tem tudo para dar certo, Thiago. Outra pergunta, Francisco da Maria das Graças. Utiliza alguma medicação para prevenção de doenças fora a utilização do limão? A questão das vacinas, né? A gente tem um calendário de vacina específico para as aves, principalmente de acordo com as doenças que ocorrem aqui na região. Aí a gente estipula um calendário de vacinação. Aí por exemplo, a cada 2 meses, no início a gente vacina com mais frequência, mas depois que a galinha já está grande, que já está com um sistema mais imunológico melhor, aí a gente vacina com menos frequência, porque a vacinação ela é obrigatória na legislação. A legislação ela obriga a gente a vacinar, porque no caso, se chegar uma inspeção e minhas galinhas não tiverem vacinada, a gente pode pegar multa no caso aqui de uma criação um pouco mais comercial, né? Porque a legislação obriga, tanto na produção convencional como na produção orgânica, é obrigatório o uso das vacinas. Eu ouvi que você disse que tem um pouco de dificuldade para conseguir essas vacinas, né? E só consegue em Parnaíba e alguns só em Teresina. Mas fora essa dificuldade da vacina, qual foi a maior que você encontrou quando você iniciou a criação? No início era a questão das vendas, porque não era uma coisa conhecida, ninguém tinha aqui na região, né? Aí para início eu comecei com 100 alças de corte. Aí foi meio complicado, por exemplo, com 3 meses eu comecei a vender. Aí foi meio complicado, mas aí o pessoal foi gostando, aí o pessoal indicava outra pessoa, aí a gente, acho que com umas 3 semanas a gente vendeu as 100 aves. Aí de lá pra cá tem melhorado, o pessoal já tem clientes, já em vários locais, o pessoal sempre procura, aí melhorou bastante. Talvez essa questão da comercialização foi uma dificuldade grande, mas agora já melhorou bastante. Francisco, para quais regiões vocês têm vendido esses ovos? Assim, fora Cocal e tua cidade? Pois eu forneço aqui para Caraúbas, aí a região de Cocal, Buriti, Parnaíba. Eu sempre tenho encomenda para Parnaíba direto, quase toda semana a gente tem. E aqui também na região de Caraúbas, aqui no município. E aqui na minha comunidade também a gente vende bastante. Certo. Pessoal, mais alguma pergunta? Enquanto o pessoal formula aí uma pergunta, eu tenho mais uma, né? Eu queria saber aí com o Francisco, ele tem, né? Que ele disse que tem galinha de poste, galinha canela preta e a galinha de postura, que é o carro-chefe.
Eu quero saber com ele se ele tem alguma outra integração, né? Pode ser também de produção vegetal, que ele utiliza essa integração com a criação de aves, né? Se tem alguma ligação com outra atividade aí dentro da tua propriedade. Entendi, Thiago. A gente aqui do lado, a gente tem no período do inverno, dá para tirar algum milho para vender, mas mais no período do inverno. E tem a questão do minhocário, que eu tenho aqui do lado, na outra área, a gente tem um minhocário, que sempre eu estou vendendo, comercializando humus. Aí quase aumentou a procura também, bastante agora nesse período de pandemia, o pessoal procura bastante humus. Aí é outra coisa que eu comercializo também. Além da cama de frango também, que a gente comercializa. E minha produção é pouca aqui. Tem uns vegetais aqui, mas é só mesmo para consumo. Entendi, mas aí no caso você utiliza, para o minhocário, você utiliza o esterco da ave? Não. Pode falar. Assim, minha pergunta é mais assim, nessa questão de integração, né? Se você tem alguma outra atividade que você interliga ela com a criação das galinhas, né? Tipo, utilizando o esterco para produzir alimento para elas próprias, né? Alguma coisa desse tipo. Entendi. O esterco delas, Thiago, eu utilizo nas bananeiras, nas outras frutíferas, que é para fornecer o alimento para elas. Isso aí eu utilizo. Aí a questão de eu não utilizar o esterco da cama de frango, no minhocário, é porque o processo dele demora muito. Por exemplo, aí para tu tem que curtir ele bastante, e ele demora bastante para curtir, para poder colocar no minhocário. Tem que curtir ele aí cerca de 3 meses, de 60 a 90 dias, para ele estar pronto. Aí você tem que estar molhando direto. Aí minha dificuldade com a água, né, já barra isso daí. Aí para mim usar bastante água durante 3 meses aí molhando, regando, vai consumir muita água. Aí sai melhor a gente vender, né? Ou usar só um pouco ali nas plantas mesmo, do que destinar ele para o minhocário. Aí no minhocário eu uso esterco caprino e bovino, que eu consigo aqui com facilidade também. A Maria das Graças está perguntando aí se utiliza algum meio de divulgação. Sim, eu utilizo bastante minhas redes sociais. Sempre estou compartilhando lá algumas coisas aqui da criação, fotos, vídeo, também tenho cartaz de venda, e sempre eu estou divulgando nos stories, lá na própria, publicando mesmo, lá nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram. Eu uso bastante as redes sociais para essa divulgação. Certo, Francisco. Gente, mais alguma pergunta? Eu acho que o Francisco já deixou bem explicado aí. Thiago, alguma pergunta? Não, ele deixou claro, como você disse. Na verdade, eu tenho só algo que falar, né? Não é nem mais pergunta. É só agradecer aí o Francisco pela disponibilidade, né? Por ter participado do evento, ter aceitado. E também dizer que a gente percebe a dedicação dele, né, à organização, e parabenizar ele pelo que ele tem feito aí com a criação de aves, mostrado para a gente que é possível, né, para a agricultura familiar ter uma renda, né, a partir da criação. E só parabenizar e agradecer. Obrigado, Thiago. Eu que agradeço aí o convite feito por vocês. Já que agradecer vocês aí da equipe organizadora, o pessoal que participou, tanto assistindo como fazendo perguntas. E é isso aí, estou disponível aí, qualquer coisa, pode mandar mensagem, tirar dúvida. Estou aqui para ajudar. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Agradecemos muito sua participação, Francisco. Realmente é uma experiência muito boa. E assim, eu vou lhe apresentar novamente porque a gente está gravando para o YouTube e aí a gente não conseguiu gravar o início. E aí, o Francisco, ele é agricultor, técnico agrícola, educando do curso superior de tecnologia e agroecologia, e também tem muita experiência em atividades com criação de galinha. É isso, né, Francisco? Então tá certo, gente. Muito obrigada. Sim, Carol, é isso mesmo. Pode falar, Francisco. Não, tô dizendo, é isso daí mesmo.
Pessoal, muito obrigada quem ficou até aqui assistindo. Francisco, muito obrigada. Você foi muito conhecedora pra gente, ensinou muita coisa, tá bom? Parabéns pelo trabalho. Obrigado, pois é, sempre que precisar a gente tá por aqui. Um abraço a todos e tenham um bom dia. Bom dia, pessoal.